Agora, o que se disse do ser até agora, o que deve se dizer do ser até agora, Ah, não, vamos lá. Esse sein tá com letra minúscula. Ele é verbo no infinitivo. Muss sein. Muss é do dever. dever, o que deve ser, o que Uhum. deve ser dito agora, Ótimo, isso aí. o que deve ser dito agora. Deve ser dito agora? O que que vai vir? O que que deve ser dito? Vem na frente. Esse Auflosbarkeit, Possibilidade de solução ou solubilidade, literalmente. Solubilidade, mas acho melhor possibilidade de solução. né? Princípio, possibilidade. Stellung, Stellung era apresentação, né? Ah, só Stellung é colocação, posição. Posição da pergunta, É o ato de colocar uma pergunta. Tem aqui formulação de pergunta, ou simplesmente pergunta também dá. uhum, e final, a tese, as teses, né, no plural, Yeah. as teses. É singular mesmo aí, amigo, perdão. A tese, possibilidade, do princípio de possibilidade de solução, principiellen, tipo, não é substantivo, né? Mas ele, então não é princípio, É adjetivo. Um monte de genitivo junto aqui. Dois genitivos juntos. esse, do, da principiellen, principal, né? Boa, Da principal. principal possibilidade de solução, Alle philosophischen de Fragestellungen. toda pergunta filosófica posta, de toda formulação filosófica, Uhum. de toda formulação filosófica, Aqui tem uma coisa delicada. Te ajudar. É, agora era o verbo, ou não? pode ser sicherstellen, assegurar. Segurar. Uhum. O que é a coisa delicada? Coisa delicada é esse in Einzelwissenschaftlicher.
minutinho. Wissenschaftlich era ciência, não? Wissenschaftlich, sim, pode ser. Mas é ciência particular? É isso aí. Tá aqui como, tipo assim, deixa eu te ajudar aqui, que é a dificuldade é a seguinte. A gente tem Aller philosophischen Fragestellungen. Isso aqui tá no Uhum. genitivo. Uhum. E o que vai vir depois é in Einzelwissenschaftliche também. Então, tipo assim, a tese da possibilidade de solução principial, por princípio, de toda formulação filosófica, de toda pergunta filosófica, auch heute keineswegs zweifelsfrei sichergestellt. Tá faltando um verbo aqui, porque o Adorno já colocou ele aqui, ó. Ist. É, também. O que significa o verbo mesmo? Existe Stella, né? Assegurar. Aí, Segurar. sichergestellt ist. Segurou? Era no passado, não? Não. Aqui ele está funcionando como adjetivo. É, fazer. Foi, tudo bem, eu fiz, mas eu posso falar também está feito. Aqui é a mesma coisa. Está Uhum. sichergestellt. Segurado. Boa. Só que olha só, keineswegs, que é uma negativa. Uhum. De modo algum, de maneira alguma. De modo algum é assegurado hoje. Hum. Zweifelsfrei, Livre de dúvida, né? livre de dúvida. Boa. Consegue me explicar até aqui, então? Tá dizendo, bom, assim, né, me parece que ele está dizendo que é, esse princípio, né, é, de solubilidade, né, esse princípio de resolução, né, é, de toda pergunta filosófica, né, Uhum. posta, né, por toda pergunta filosófica, é, não está, né, de modo algum. Tá correto. Só uma coisa. É esse princípio de solução da pergunta filosófica, mas vai ser onde? Onde vai ser solucionado? Onde seria, né? Aqui, ó. Ciências particulares, É. Então é isso mesmo que você disse. não Só está tem de esse modo algum livre das ciências particulares. livre de dúvida. Livre de dúvida. Mas é a solução, ou a possibilidade de solução por princípio, solucionar onde? Na ciência particular, isso não está garantido. Uhum. O que que ele está dizendo? Essa conversão dos problemas em problema filosófico para problema científico, ela não é algo certo, né? Pode haver questões filosóficas que não sejam passíveis de solução nesse contexto aqui, no contexto da ciência individual, ciência isolada, ciência particular, melhor. Uhum.
Tá. E o restante? Falem, sobretudo. Setsungelos, Você lembra? Voraussetzung, hum, pressuposto. pressuposto, sem pressupostos. Beleza. É tudo. E ela, e aí recupera o verbo, né? Pressupõe ou não? Primeiro era não está assegurado. Não está assegurado. Ela, Agora é essa tese, ist, ela tá, né? Quer dizer, ela não tá keineswegs so voraussetzungslos. Ela não é, de maneira alguma, tão voraussetzungslos. é um livre dos postos, né? Ela não é assim tão sem pressuposto. Sem pressuposto. Como acha-se que é, como ela acha que é. É isso. E que tipo de pressuposto? Filosófico. Mais ou menos assim. Sobretudo que ela própria não está, em termos filosóficos, tão sem pressupostos. Ela não está sem, de modo algum sem pressupostos em termos filosóficos. Uhum. Difícil essa passagem? Muito. Vou tentar esclarecer para vocês. Ótimo. Agora Tipo, deve ser isso. Pode e falar. assim, então, tipo assim, eu entendo a frase, o problema não é entender a frase, não, tá? O problema é a sintaxe, cara. Ah, você está entendendo a frase? Tá bom, pô. Não, a frase tá clara, tipo assim, é, eu não sei se é por causa que eu já conheço o texto, ou por causa do, tipo assim, pô, eu sei qual ele tá falando, mas, tipo, o jeito que tá escrito é muito difícil. Uhum. É que tem dois das aqui, as frases são longas, vai o verbo para o Tá fim. ligado? Aí o verbo implícito aqui, eu tô ligado. O Concordo com problema não é você. a frase, não é a frase, não. É a construção mesmo, que eu não, que tá bem difícil, assim. Bom, agora deve ser dito que, apesar de tudo, a tese da solubilidade por princípio de toda formulação filosófica em formulação da ciência particular também hoje não está de modo algum assegurado de maneira livre de dúvidas. Sobretudo que ela, essa tese, é assim de maneira algum tão sem pressupostos em termos filosóficos, tal como ela se dá. Wie sie sich gibt. Uhum. Deixa eu ver o rapaz aqui, o que ele fez, o Verlaine. É preciso dizer, porém, que a tese da dissolução, por princípio, de todos os questionamentos filosóficos em científicos, questionamento ele usou, ainda hoje não se estabeleceu de forma indubitável, e, sobretudo, que ela não é de forma alguma tão desprovida de pressupostos quanto pensa ser. Ele mudou muito aqui. Desprovida de pressupostos, beleza. Quanto pensa ser,
Dieses es gibt, ok, mas faltou falar que são pressupostos filosóficos. Ele comeu esse philosophisch. Uhum, uhum. Quanto ela pensa É, eu ser, acho. interpretou Uhum. aqui, mas tudo bem. É. Tento deixar a frase um pouco mais é, Legível, né? econômica, né? É, também. É, curto. Tentou Vamos aproveitar lá. o Philosophy lá em cima, né? É verdade. Acho que ele fez isso. Pensou assim. Vamos ver o seguinte. Tá. Musste lediglich an zwei Probleme erinnern, die aufgrund ihrer Thesis sich nicht bewältigen ließen. Einmal das Problem des Sinnes von Gegebenheit selber der Fundamentalkategorie alles Empiriums, bei der die Frage nach von dem zugehörigen Subjekt und ihr Bestehen bleibt und nur Geschichte philosophische sich beantworten lässt. Denn das Subjekt von Gegebenheit ist keine geschichtlos identisch Transzendentales, sondern nimmt mit Geschichte, welche selten, Komma, welche We- selten Wechselnde. wechselnde und Ja. geschichtliche angesichtige Gestalt an. Beleza. Vamos até aqui primeiro. Ich möchte lediglich an zwei Probleme erinnern, die aufgrund jener These sich nicht bewältigen ließen. Ah, que é esse? Ledigliche? Só, meramente. Tem coisas boas aqui. Hinen? Primeiro, é a Inan, é lembrar-se. E vem sempre com an. Lembrar de alguma coisa, você põe an. Então, eu gostaria de lembrar dois problemas. Que, Beleza. Agora uma coisa para você aqui. Em alemão, existe a voz passiva, que eu ensinei para vocês, e existe uns tais substitutos da voz passiva, que é um grupo assim de expressões, longo até, eu acho que são umas cinco. Aqui a gente tem uma delas, que são as construções com esse verbo aqui, o verbo lassen, que significa deixar. Ele está aqui no pretérito. Quando você vê isso, Bruno, no texto, lassen com outro verbo, tenta traduzir por deixar mais o verbo, mas às vezes você vai ter que traduzir por voz passiva. uhum. Chama de Ersatzform, forma substitutiva. Ersatzform. Bewältigen, superar, superar. Ó. Então, eu gostaria de lembrar só de dois problemas que, aufgrund jener Thesis, Dois problemas. Esse Grund é solo, né? Não. uhum, solo, fundamento, base, acho que aqui é bom base. E sobre a base daquela té que, não, calma, que Hum? supera-se, né? Que é superado, Boa. que é superado.
sobre a base daquela tese. Tem um ajuste só para você fazer. E esse existe que não é, né? Que não é superado sobre a base Ah, daquela tese. exato. Não é superado sobre a base daquela tese. Só que tem uma coisa só. São zwei Probleme, die. Die tá retomando o Hum, problema. aham. Que E são você dois, consegue... né? Isso, e você consegue ver aqui também o plural, ó. Uhum. Que não são, né? Superados. Não são superados com base ou na base daquela tese. Uhum. Gegenbenheit. Dadidade, o dado é o Gegeben. Gegebenheit é um conceito do empirismo, eu acho que da fenomenologia também, não sei. Né? Você pode traduzir pela dadidade, o caráter de dado. Isso aí, mal, o que que é partícula mesmo? Normalmente, não. É, É, uma vez, mas aqui é tipo primeiro. Einmal das uhum. Problem, Ah, ele falou tá. de dois, né? Uhum. Primeiro problema do significado. Significado ou signo? Sentido. Sentido. O sentido, no sentido do próprio dado. Eu não sei, tipo, é, Gegebenheit. É o sentido do próprio caráter do dado ou da própria dadidade. Uhum. Isso aqui já é conceito filosófico, entendeu? Então já tem Entendo. neologismo implicado. Uhum. Verdade. Categoria fundamental de todo empirismo. Uhum. Zungerhungen, Zungerhungen, Pertencente. E aí tem aqui, ó, bestehen bleiben, manter-se, continuar. é, o caráter fundamental, o caráter fundamental de todo empirismo, é, né? Que pela pergunta sobre By der é tipo na qual. na qual, É a de categoria fica aqui da ativo, na qual, by hum, der. na qual a pergunta é, Zungerhungen pertencente, né? Você falou? Isso. Na qual a pergunta ao objeto pertencente, aqui é adjetivo, né? Uhum. Ao qual o objeto pertencente. Ah, vamos de novo, tem um negócio aqui, que eu até falei na última aula. Tá aqui, ó, fragen nach, perguntar por. Uhum, Esse nach aqui, ele é preposição que acompanha aqui a regência. Então, die Frage nach, a pergunta por. Categoria uhum, fundamental de todo empirismo. Categoria na qual a pergunta pelo sujeito pode ser correspondente também, é melhor, viu? uhum. Pelo sujeito.
pertencente. Esse iê, É um ainda. Ye, o nye é tipo. sujeito É um, pertencente, ainda, e, ainda, ja, bestehen bleiben. ainda mantém-se, Isso. ainda mantém-se, e apenas nua, Uhum. De, no- apenas, de novo a voz passiva, hein? e, Beantworten, a- responder. e apenas responde-se, apenas é respondido, Ótimo. é, histó- histórico, filosoficamente, não sei, Uhum. Em termos histórico-filosóficos, em termos históricos filosóficos. boa. Vou de novo esse pedaço com você. Né? Primeiro, o problema do sentido da dadidade ela mesma, a categoria fundamental de todo empirismo, na qual a pergunta pelo sujeito correspondente ainda permanece, continua existindo, e somente é respondida em termos histórico-filosóficos. O que ele está Hum, falando aqui é que, mesmo que o empirismo e essas outras correntes que circundam o empirismo coloquem o dado como centro, a dadidade como centro, categoria fundamental, ele ainda depende de uma ideia de sujeito, de um conceito de sujeito. Então, o sujeito correspondente ao dado, à dadidade, permanece. E essa ideia de sujeito só pode ser respondida em termos histórico-filosóficos. Então, Gegenbeberheit é da idade mesmo, né? É a dadidade. Então, o sujeito do dado, né, da idade, Geschichtslos, não é, né, não é uma identidade histórica, sem história, Uhum. Só uma sem coisa. história, transcendental. Ó, tá implícito aqui, nos dois. Como que dá para saber isso? Olha que a declinação de adjetivo. É das Objekt, e aí você tem esse S aqui marcando que isso aqui é um adjetivo que está vinculado a um substantivo neutro. Uhum. Então, pois o sujeito não é idêntico e transcendental, traduziram por anistoricamente. Não é idêntico. Uhum. Então, o sujeito não é histórico, não é uma identidade, não é nenhuma identidade ahistórica dada a idade transcendental, mas, Hum? mas, Anele, é, não, assumir, adotar, deixa eu ver certinho, então é melhor. Admitir. mas aceita Welchende Cambiante, mutante, variante, mas com história, uma forma histórica, einseitige, razoável, mas aceita com história a forma razoavelmente é, mutante, mutável e histórica, geschichtlich. historicamente, Einsichtige.
Totalmente cambiante. Razoável. Caminhante tá Razoável, claro. desculpa. Cambiante é o antes. É, razoável. Beleza, isso aí. Só marcar bem aqui, amigo. Onde não tem declinação de adjetivo, ó, igual geschichtlich, sem o ezinho, tem que traduzir isso como advérbio. Então, historicamente razoável. Uhum. De novo, pois o sujeito do dado não é um sujeito anistoricamente idêntico e transcendental, mas adota ou admite com a história uma figura cambiante e historicamente razoável, Uhum. ou compreensível, historicamente compreensível também. Nossa senhora. Essa foi mais fácil que a última. Foi. Tá. This problem ist im Rahmen des Empirokritismus, auch des Modernsten, überhaupt nicht gestellt worden, sondern hat an dieser Stelle den kantischen Ausgangspunkt naiv übernommen. Não. O que é Rahmen? Quadro. Isso é uma Quadro. expressão. In Ramen von ou in Ramen com genitivo. É no quadro de, tipo, no Uhum. contexto de alguma coisa. Tá, então, esse S no dias, Normal. Este problema. é, esse problema. Esse problema é no quadro, né, do empiriocriticismo, como é que é isso? É, É isso mesmo. da crítica, né, do empiriocriticismo, né, Eu português, traduziria assim. não sei se Ele, tem. ele tá pensando nessas correntes aí. Uhum, tá. É no quadro do problema do empiriocriticismo e também dos modernos, dos mais modernos, superlativo, né, Uhum. Boa. dos mais modernos, sobretudo o Berhaut, Ah, em geral. em geral. Em geral, não são postas, worden gestellt, Uhum. Esse problema não foi posto. em geral, não foi posto. Beleza. Em Só um geral, não foi negocinho. posto. Mas, Ó, tá. no contexto, no contexto ou no quadro do empiriocriticismo, também, olha só, tá repetindo o genitivo aqui, amigo. Então, em Ramen 10 e de novo, ao des modernsten, e aqui tá empiriocriticismo embutido, tá suprimido. Uhum. Uhum. Então, o problema, em geral, não foi posto. A internet tá ruim, né? O problema, em geral, não foi posto no quadro do empiriocriticismo, também do mais moderno Uhum. empiriocriticismo. Tá. Também mais moderno, tá. Mas, nome, e nem isso é naive, eu não sei o que que é também. Naiv é ingenuamente, Übernomen assumir, Ausgangspunkt, tem ideia? Hum, não. Ponto de partida, ponto de saída.
Bem, cara. Mas ele adotou ingenuamente aquela posição do ponto de partida kantiano. Hum, quase. Ele adotou nesse lugar o complemento de adotar é den kantischen Ausgangspunkt. Então ele adotou nesse lugar o ponto de partida kantiano. Uhum, Mas beleza, uhum. gigante esse. É, é Entrou enorme dois mesmo. pontos. Das andere Probleme ist ihm geläufig aber nur will, willkürliche und ohne alle Stringenz gelöst wurden. Geläufig, Ja. geläufig. Laufen é correr. Geläufig, Geläufig. corriqueiro. Corriqueiro. Ja. Mas é corriqueiro em que sentido? Tipo, algo é, passageiro ou algo tipo rápido? Ah, corriqueiro no sentido de habitual. Dual. Dual. O outro problema é ele corriqueiro. É, é nele corriqueiro, habitual. Mas, vírgulas, Arbitrariamente. arbitrariamente. Stringens, Rigor. mas, Hum? mas, gelöst, Gelöst wurden. Lösen, resolver. Com wurden aqui é uma voz passiva que eu vou ensinar para vocês ainda. foi resolvido? É, Não. esse outro problema é resolvido nur willkürlich und ohne alle Apenas, Stringenz. mas apenas foi resolvido? O que era esse stringens? Eu esqueci, rapidão. Eu tô pensando nas Rigor. de trás. Rigor. Apenas é, arbitrária apenas arbitrariamente e totalmente sem rigor. Uhum, beleza. Ah, tem dois pontos aqui. Vamos lá, pô. Uhum. Das fremden Bewusstseins, das fremden Ich, das für den Empirokritismus allein durch Analogie geschlossen, aufgrund eigener Erlebnisse nachträglich komponiert werden kann. Ó, das, Freunden. Lá atrás ele falou das Problem. Agora ele vai enunciar que problema que Uhum. é esse. Des Fremden. É, a liberdade a consciência livre, consciência livre, Ah, Fremd, né? Fremd é alheio. alheio, tá. Da consciência alheia, do eu alheio,
Mas aí, tipo, existe a tradução de alienado? Não. É, tem, mas alienado é diferente. É Hum. entfremdet. Fremden pode ser alheio, estranho, estrangeiro. Uhum. Mas aqui é Da tipo da outra consciência. consciência, né? Tipo, Uhum. tem a minha Uhum. consciência, mas tem a consciência do outro, né? Isso que é o problema que permanece no empirismo. Consciência alheia, do eu alheio. Erloschen, Erschlossen. É Ashlisen, abrir-se, se dar. E aqui, amigo, a gente tem, na real, dá uma olhada. Komponiert werden kann, voz passiva com verbo modal. E esse erschlossen já é também erschlossen werden kann. É que o Adorno economizou. Lembra, voz passiva com verbo modal? Como é que Uhum. fica? Pode ser aberto, Boa. que pode ser aberto através, porra, através do empiricriticismo, através de todo o empiricriticismo. Uhum. Não, Vou testar através. isso aqui. Então, é o problema do eu alheio, da consciência alheia, que für den Empiriokriticismus, né, que para o empiriocriticismo É aberto, pode ser aberto, pode ser aberto, pode ser aberto. allein durch Analogie. Através de toda analogia, Allein é só. só através da analogia, Exato. só pela analogia. Aufgrund eigener Erlebnisse nachträgliche. É a Pode Leibniz. ser composto, só pode ser composto, e aí Uhum. já sobre o solo, Erlebnisse, É a Leibniz, singular, vivência. Aí tá no plural. vivência. Nachträgliche, Posteriormente. só pode ser composto posteriormente sobre o solo da vivência individual. Eigener, próprio. O Mas solo da beleza. própria vivência. Boa. Então, o problema da consciência alheia, do eu alheio, que para o empiriocriticismo só pode ser aberto através da analogia. Só pode ser composto posteriormente com base na própria vivência, ou no solo da própria vivência, como você falou, não fica ruim. Uhum. Quer terminar? Já estamos aqui mesmo? Bom, Ou tá, se estiver apertado aí, de boa. não, de boa. Verhindern doch die empiriokritistische Methode bereits in der Sprache, über die sie verfügt und im Postulat der Verifizierbarkeit, Verifizierbarkeit Uhum. notwendig fremdes Bewusstsein voraussetzt. Ó, während, enquanto, joga o verbo para o fim. O verbo está aqui. A gente tem um aposto aqui. Über die sie verfügt, tem outro verbo.
Mas o verbo da oração principal, não, né? O verbo dessa oração aqui, que começa depois dos dois pontos, está aqui no fim. Uhum. Enquanto, né, você falou? Varrender. Exato. Enquanto o método crítico impere. Enquanto pressuposto, É verbo, hein? Pressupor. enquanto pressupor que o método empírico crítico, Bereits, Já. Bereits in der Sprache. enquanto o método empírico crítico já pressupõe, né, fala na linguagem, in der Sprache, Na linguagem. Isso na mesmo. linguagem, dispõe, que dispõe de, que dispõe e, calma aí, e, postulado, ver estabilidade, not vendes, Necessariamente. e necessariamente em todo postulado de verificabilidade da consciência alheia. Só Nome organizar. estranho. É até esquisito, calma aí. É só a posição das palavras. Ó, o verbo é pressupor. E a gente viu que o sujeito já está aqui. O método é empírico-crítico. Então fica enquanto, ao contrário, já na linguagem, o método empírico-crítico, voraussetzt, pressupõe. O que que ele pressupõe? A gente tem impostulat, isso aqui já está com a preposição. Uhum, Não tem como ser acusativo. uhum. Isso aqui é um genitivo. Também não tem como. Aí tem aqui, ó, fremdes Bewusstsein, com Consciência aquela, alheia. é, aquela declinação de adjetivo aqui sem artigo, ó. O S veio para cá, no acusativo. Então, o método empírico-crítico, ele pressupõe necessariamente a consciência alheia já na linguagem. Über diese verfügt, da Uhum, qual ele, o método, dispõe. uhum. Consegue reconstruir? Vou traduzir de novo? Traduzir de novo. Tenta reconstruir. Uhum, Agora com também aqui, ó. Eu não traduzi essa parte. uhum, Deixa eu ajudar com o negócio aqui. In der Sprache, im Postulat. uhum. É, enquanto que o método empírico crítico já pressupõe a consciência alheia na linguagem, pressupõe a consciência alheia já na linguagem,
Ó, verfügen über, dispor de. Uhum. Na linguagem. E esse dispõe de que eu não estou conseguindo encaixar. Quer dizer, eu disponho de alguma coisa, eu tenho posse daquilo e uso como eu quero. Uhum. E dispõe do postulado de verificabilidade. Não. Não. In Então, der tipo, eu tô. Sprache über die sie verfügt. É a linguagem da qual ele, o método, esse sie aqui é die Methode, é que é feminino. Ah, tá. Não. Entendi. Então, enquanto que o método empírico crítico já dispõe na linguagem, já dispõe de consciência alheia na linguagem e do postulado de verificabilidade. Não, não tá rolando. Não, você Não, está tá comendo, estranho. você tá Tá comendo esquisito. fino. Vamos lá. Enquanto ao contrário, o método empírico crítico pressupõe necessariamente a consciência alheia. Já na linguagem, pressupõe em dois lugares. Um, já na linguagem, aí Na vem o aposto, linguagem, dispõe de, da qual ele dispõe de, dispõe, né? E onde mais ele pressupõe? no postulado de verificabilidade Pronto. e no postulado de verificabilidade. Você está com dúvida ainda. Deixa eu traduzir para Eu você. tô um pouco, tô um pouco. Enquanto ao contrário, o método empírico crítico pressupõe necessariamente a consciência alheia. Aí vem já na linguagem da qual ele dispõe o método e no postulado de verificabilidade. Dispõe. Deixa eu linguagem, a qual dispõe. Entendi, Se você quiser, amigo, entendi. hum, Não, entendi. se você quiser, Era esse E que tava me deixando confuso. Tipo assim, tipo, o que que ele tava agrupando, tá ligado? uhum, Ele tá agrupando a linguagem e o postulado de verificabilidade que contém a consciência alheia. onde a consciência alheia já está pressuposta. Já tá pressuposta, entendi. É, Entendi, você entendi. poderia fazer assim, ó, se quisesse. Eu não gosto, não. Mas vamos lá. Enquanto, ao contrário, o método empírico crítico, já na linguagem da qual ela dispõe e no postulado da verificabilidade, Uhum, aí você fica com a mesma ordem do texto. entendi. Não, agora eu entendi. Uhum. Eu tava em dúvida do que ele tava agrupando, tá ligado? É, Tipo, isso que eu tava um pouco confuso, assim. Aí eu tava tentando, tipo, traduzir isso e resolver isso, mas não tava rolando. Tipo, eu tava ficando mais confuso, tá ligado? Mas agora eu tô entendi. ligado. Aham. Ele tá agrupando linguagem, postulado de verificabilidade. É. É bom ler esses textos no original, assim, que tem algumas coisas que chamam a atenção da gente. Tipo, Uhum. pressupõe na linguagem, in der Sprache, depois você consegue entender por que, que o problema da linguagem é tão importante para o Adorno, né? Tem umas coisas, assim, que ele já está acenando.
bem no início, assim, do pensamento dele, já dá para perceber. Uhum, uhum. É. João, deixa eu te perguntar também, como que o cara traduz esse, como é que eu perdi? Um segundo. Ai, gente, tá olhando a palavra agora. Esse Gegebenheit. Eu não lembro dessa palavra como da idade, tipo, eu não lembro se. Eu não conhecia mesmo esse termo da idade, né? Uhum. Eu acho que ele traduz por dados só, deixa eu ver. Dado, né? Ah, ele traduziu por realidade dada. Idade dada. Então, eu não conhecia a ideia da idade. Aí eu conheci agora. É que a fita é assim, amigo. Uhum, Você tem aqui o verbo geben, que é dar, e você tem o particípio segundo, gegeben, que é o dado. Aquilo que é dado. Por exemplo, das Gegebene Postulat. Postulado dado. uhum, Como é que acontece? Ele quer substantivar isso aqui, está substantivando um adjetivo. A forma que você tem de substantivar é colocar height. Quando você tem um adjetivo que é substantivar, uma das formas é colocar height. E aí fica assim, a ideia é tudo aquilo que é dado. uhum, Então é todo o caráter de dado, né? Em todas as coisas que existem, aquilo que nelas me é dado. Essa que é a ideia. uhum, Que ele traduziu por realidade dada. uhum. Entendi, entendi. Ao pé da letra fica dadidade, mas é muito feio. Uhum. Eu não conhecia o termo. Uhum. Entendi, mas é bom saber. Bom, É a porque dadidade. porque se aparece, né? Pelo menos bom É. saber. Ó, caráter de dado também, caso tenha que traduzir, uma outra possibilidade é essa aqui. Tudo que vem com height, kite no fim, a filosofia no Brasil meio que se acostumou a traduzir como caráter de, e aí o que é Uhum, a origem aqui do adjetivo. uhum. Não, demorou. Bom, é isso então. Não, tá. Acho que é difícil, né? Você é louco. Ah, mas eu acho interessante nós ler ele, tem umas coisas boas. Eu gosto também desse texto. É Ele difícil. é difícil, ele vai começar a ficar melhor daqui pra frente, que aí o Adorno começa a falar do projeto dele. E eu acho que a parte mais complicada, assim, é quando quando ele começa a discutir as outras filosofias também dele. Aí esse texto fica, eu acho que ele embola um pouco, porque assim, ele pressupõe que você entende que ele, tipo, ele não estrutura o argumento do zero, né? Ele estrutura o argumento já do que são essas filosofias historicamente, né? Então, assim, você tem que ter uma série de conhecimentos anteriores, assim, para o texto ficar legível, sabe? E aí ele Uhum. complica, velho. Ah, eu acho muito difícil ler esse texto. O Gustavo sugeriu, mas eu acho muito difícil por causa dessa parte mesmo que você mencionou. Uhum. Tipo assim, você tem que dominar tudo da filosofia alemã do É, século XX para é, entender é. totalmente. E ele é zero didático, tipo, ele só parte delas, assim, sabe? E já discutindo. Então ele parte de um certo nível técnico, cara, e, nossa, fica difícil, velho. É um nível técnico e também uma leitura própria que ele faz. Uhum. Inclusive, a gente Uhum. está falando que o texto é difícil de compreender, mas nas biografias, nas cartas, dá para ver que quase ninguém entendeu o texto quando o Adorno proferiu ele na conferência. Tipo assim, ninguém entendeu bem o que era o projeto do Adorno. Acharam que o Adorno estava mais alinhado, na verdade, ao positivismo lógico. Associaram o Adorno Uhum. com o positivismo lógico. É, teve só umas perguntas assim, sobre categoria de sujeito que o Adorno achou que foram boas, assim, mas tipo, a minoria conseguiu entender.
sabe? Então, e eles falam alemão, né? A gente não fala. É, pois é, pois é. Tá bom. Tá Semana que certo. vem a gente volta, então. Então tá bom. Vamos Falou, lá. João. Até mais, Falou. boa semana aí. Você também, boas aulas aí. Obrigado, igualmente. Tamo junto. Até Falou. mais.